É, salve pessoal, o Arsenalista na área, Jonas Berto aqui. Espera aí que eu vou andar aqui para eu sentar. Cheguei em casa tem alguns minutinhos do meu rolê como vlogueiro do Atlético Mineiro. Para quem não sabe, eu também sou vlogueiro, sou colunista. Nós, mais um monte de outra coisa na TV Sport 13, que é um vlog que cobre o Atlético Mineiro. Eu sou patrocinado pela Kickball Chupa Mundo. Então, mais do que um pós-jogo aqui, mais do que um pós-jogo, eu quero hoje fazer uma discussão com vocês, pessoal. Fazer uma discussão sobre o Fred Ljungberg, nosso treinador interino. Antes disso, deixa eu só levantar aqui, porque eu tenho que ajeitar essa luz aqui. Antes de tudo, já deixa seu like, já puxa aí, se inscreve e comenta. Se você tem um amigo que torce próximo, que gosta de futebol europeu, ou se quer começar a acompanhar. Primeiro de tudo, galera, não fiz o pós-jogo do jogo do meio não, do final de semana, né? A gente jogou nesse final de semana, na verdade na segunda-feira, contra o West Ham. A gente jogou ali na casa do West Ham, no Estádio Olímpico de Londres. E a gente venceu, quem diria? O Arsenal, depois de 8 partidas, né? Quase meio turno, conseguiu ganhar uma partida. Eu não sabia mais que era essa vitória. E a gente mereceu ganhar, né? Quem diria? Na última quarta-feira, o Arsenal enfrentou o Standard Liège, na última quinta-feira, seu burro, pela Europa League, jogo lá na Bélgica. O Arsenal foi com um time totalmente reserva, empatou por 2-2, não é? Mas antes de eu falar desse jogo contra o Liège e de propor a minha discussão sobre o Ljungberg, queria explicar que eu não estou fazendo pós-jogos, não tem nenhuma desculpa, é porque eu não estou conseguindo me motivar para fazer. A situação do Arsenal tá tão desmotivadora, tá tão ruim, cara, tá tão pouco pouco convincente, não é? Um clube que já perdeu tantos jogadores por falta de ambição, não é? Nessa temporada em que a gente está em crise, isso piora mais ainda, não é? A gente tem notícias aí de que o Lacazette Aubameyang tem grandes chances de rejeitar a proposta de renovação de contrato do Arsenal, não por causa de dinheiro, mas porque eles querem jogar a Liga dos Campeões. É, uma gestão sem ambição tem hora que a conta chega, não é, senhor Stan Kroenke? E isso me motiva também, né? Me desmotiva para falar a verdade. Não me vi com nenhum clima de fazer os pós-jogos das últimas partidas do Arsenal. Aquela partida contra o Brighton também, na segunda-feira retrasada, passada, aliás, não retrasada, sim. A gente perdeu de 2-1, que foi a primeira partida do Ljungberg. Não me sinto muito motivado, pessoal. Não consigo, né? A gente venceu o West Ham, lá é um dia que eu tava num corre mesmo, eu tava corrido. Também não parei para olhar o jogo. Basicamente eu tô com problemas de motivação, né? Vamos ver se isso aí se resolve. Mas o Arsenal empatou com o Standard Liège pela Europa League, com a equipe totalmente reserva. E o empate em si, embora seja um resultado ruim, poderia ser um resultado aceitável, mas quando você analisa todo o contexto do empate, todo o contexto da partida e todo o contexto do que tem sido o Arsenal, você vê que não foi tão bom assim. O primeiro tempo foi ridículo, foi muito ruim lá na Bélgica. O Arsenal cometendo erros simples de domínio, de passes curtos, de iniciar uma corrida, de visão de jogo, errando passe de 5 metros para o lado, e os jogadores errando fundamentos básicos. E o Standard Liège, que é uma equipe fraquíssima, alternativa, não é? O Arsenal com extrema sorte no grupo em que pegou. O Arsenal, quer dizer, o Standard Liège também não conseguia pressionar. Tava meio nervoso, precisava de ganhar a partida para ter alguma chance de passar. E eles também erravam bastante, não é? E o que era esperado, não é? Não era esperado isso do Arsenal. O Arsenal que por mais que estivesse ali com a equipe reserva, você sempre espera mais do Arsenal.
E o Arsenal que tem jogado com a formação reserva em muitos jogos. Tem trocado os jogadores que jogam, basicamente, mas são atletas que têm algum ritmo de jogo. E o time cometia muito mais erros individuais do que erros de cunho tático, sabe? No segundo tempo, a gente não teve nem tempo de pensar. O Standard Liège abriu o placar com 5 minutos. Foi um golaço do Standard Liège, eu tenho que falar. Um chute de fora da área muito potente que sim desvia no nosso atleta e entra, mas eu considero um golaço. E o gol ali não nasce de uma grande falha individual assim. Mas é muito frustrante, cara, porque se fosse o Manchester United, ele sofreria esse gol? Talvez. Mas se fosse o Tottenham, sofreria? Se fosse o Chelsea, sofreria? Se fosse o City, sofreria? O Liverpool? Se fosse o Leicester, sofreria? Não, o Arsenal é a única equipe que toma esse tipo de gol e que toma pressão para esses adversários. Depois do gol, o time que já não conseguia render nada piorou, sentiu o gol, viu o Standard Liège chegar muito mais próximo do primeiro gol do que o Arsenal de se organizar para conseguir um gol. O Arsenal não conseguiu se organizar em momento nenhum. E o segundo gol acabou se concretizando. O Standard Liège fez 2-0 ali. Não demorou muito tempo, eu acho que passou uns 10 minutinhos entre o primeiro e o segundo gol. E quando o Standard Liège abriu 2-0, visto o que estava acontecendo na partida, o jeito que o Arsenal lidou com o primeiro gol, eu esperei uma goleada. Sinceramente, eu passei a esperar uma goleada do Liège, né? A gente que já está começando a se acostumar ao fracasso, né? Então eu já estava esperando algo muito pior. Só que aí o Ljungberg fez a alteração que ganhou o jogo. Não ganhou ao pé da letra, mas que nos ganhou pontos, alguma coisa. Ele colocou o Gabriel Martinelli em campo. Nem lembro direito no lugar de quem. O Arsenal diminui o placar do jogo ali aos 24 minutos. O gol marcado pelo Lacazette, né? O gol marcado pelo Lacazette, sim. E coisa de 2 minutos depois, um empate relâmpago do Arsenal. E com participação dele, o Gabigol, o verdadeiro Gabigol. Desculpa aí, né? Só uma brincadeira. Gabriel Martinelli dá uma assistência e o Bukayo Saka empata a partida. Devo estar trocando a ordem, não sei. Tô virado, talvez só 3 da manhã, né? O Arsenal empata essa partida, não é? A partir do empate, eu confesso que eu estava num frenesi absoluto, não consegui prestar muita atenção no jogo, mas a partida se decorreu ali com algumas chances, não é? Mas terminou 2-2 Liège e Arsenal. Um placar, na minha opinião, completamente mentiroso, porque foi uma partida estupidamente fraca tecnicamente das duas partes. Mas se teve alguma equipe que mereceu vencer, talvez tivesse sido o Standard Liège, né? Estranho porque eu falei isso do Vitória de Guimarães, posso falar isso do Brighton, posso falar isso do Southampton, aquele jogo que a gente empatou em 2-2. Os adversários têm merecido vencer, mas o Arsenal tem levado extrema sorte para não levar vexames, né? Mas o Arsenal aproveitou as chances que teve e aproveitou novamente do fato de ser o Arsenal para conseguir um empate relâmpago, não é? Mas ultrapassando esse jogo, né, o Arsenal terminou em primeiro do seu grupo, muito mais por causa do Eintracht Frankfurt, que ganhava em casa do Vitória de Guimarães. Mas o inacreditável aconteceu, o Eintracht Frankfurt levou a virada dentro de casa na Alemanha e perdeu por 3-2 para o Vitória de Guimarães, provando que o Vitória também é um adversário ali que era um pouquinho mais difícil, mas provando também que o nosso grupo era muito ruim, porque o nosso principal adversário que ganhou aqui dentro de casa, né, da gente, era uma bosta, né? Então a gente se classificou em primeiro lugar no nosso grupo. Passando agora para a discussão, né? Falei do jogo, falei da nossa classificação. A discussão se depois de 4 partidas de Fred Ljungberg, 4 ou 3, jogou contra o Brighton, jogou contra o West Ham, jogou contra o Liège,
Não sei se tem um jogo nesse meio de caminho. Eu acho que não. É 3 partidas. Depois de 3 partidas e um esboço de alguma coisa tática que o Fred Ljungberg pode oferecer, desse pouco que a gente viu dele, será que vale a pena investir, demorar um pouco mais de tempo, às vezes ali ir deixando o Ljungberg, por mais que a gente saiba que ele não vai ficar? É uma discussão a se fazer e eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou dar a minha, eu quero ouvir a opinião de vocês. Em uma semana e meia de Ljungberg no Arsenal, ah, talvez isso tenha me mostrado que eu estava errado na minha primeira análise. Os erros do Arsenal eram erros simples, eram erros bobos, assim. Não era, não era uma coisa muito difícil, assim. Talvez eu tenha errado nessa minha análise. Eu acho que o problema do Arsenal é muito mais grave do que você só mexer numa escalação, numa formação tática, que é o que eu achava. Porque o Ljungberg nessa uma semana e meia ele trocou a formação tática. O Arsenal ali jogou no 4-2-4 contra o Brighton, mas contra o West Ham mudou essa formação. E hoje contra o Liège a gente viu 3 zagueiros, mas a gente viu só 3 zagueiros ali, às vezes um zagueiro saiu o outro, e os outros jogadores mais avançados, né? E mesmo com o time posicionado de uma maneira mais uniforme, eu acho que a gente pode questionar talvez o jeito que a formação está em campo. Mas eu acho que todo mundo concorda que o Arsenal tem posições bem definidas dentro de campo, tem uma fase defensiva um pouco mais organizada e ofensiva também. A gente percebe que talvez o problema seja muito maior, não é? Não sei também como que o Ljungberg está treinando essa equipe. Eu começo a ter alguns questionamentos dos treinamentos dele, por mais que seja só uma semana e meia, porque eu vejo muitos erros idiotas, que é coisa de treino simples. Mas também a gente não sabe o quanto que o Ljungberg possa estar recuperando um terreno perdido, um terreno abatido deixado pelo Unai Emery, não é? Porque a gente sabe que o espanhol era um treinador meio louco, aleatório, que os jogadores não entendiam bem o que ele queria passar e a gente não sabe o quanto que isso impactava na qualidade dos treinamentos em geral. Isso é algo que a gente jamais vai saber. Isso pertence aos jogadores, aí à comissão técnica e aos diretores. E a gente sabe que esse tipo de coisa não vaza muito. Mas a gente vê, e eu vi isso nas 3 partidas de Ljungberg até aqui, muitos erros primários técnicos, sabe? Muitos erros bobos de passe, erros de posicionamento, erros de corrida, o jogador tentando iniciar uma corrida sendo que ele tem pouco espaço, perdendo a bola, jogador abaixando a cabeça, jogador não conseguindo dominar uma bola, o time com muita dificuldade de colocar velocidade no jogo, sabe? E eu acho que a gente tem que dar uma chance para Ljungberg, dar pelo menos mais 2 semanas para ele. Os resultados não estão bons, né? A gente perdeu para o Brighton, a gente venceu o West Ham, mas a gente empatou com a Standard Liège. Mas já que a coisa não via muito diferente mesmo, vamos ver. Eu não manteria o Ljungberg para ser treinador do Arsenal, mas eu acho que a gente tem que pensar com extrema calma, com muito tempo, com muita calma, para a gente não fazer outra cagada escolhendo o nosso próximo treinador. E o Ljungberg ele é capaz de deixar a equipe minimamente organizada, bem treinada, para o próximo treinador que venha. E é baseado nisso que eu daria 2, 3 semanas, até um mês para o Ljungberg, para ver ele treinando as coisas simples, as coisas banais do Arsenal, igual o posicionamento, uma formação tática minimamente uniforme e os atributos técnicos básicos de cada jogador. Só que me assusta muito que nessas 3 partidas de Ljungberg até aqui, onde a gente viu o Arsenal sempre tentando propor o jogo, o tamanho da deficiência que o Arsenal teve para propor o jogo. O Arsenal parecia
uma criança de 8 anos de idade completamente perdida, sem saber para onde correr, para onde olhar, o que fazer. Isso me assusta muito. E isso eu acredito que seja uma herança do Unai Emery, porque o nosso time não gostava de ser um time agressivo, sabe? Um time dominador. Nós éramos muito mais um time que sofria durante o jogo e sabia sofrer e marcava gols ali em momentos de lampejos na partida. E essa estratégia passa a dar errado nessa temporada atual, quando o Arsenal só sofria e não conseguia ter os momentos de lampejo. Então isso eu acredito que seja uma herança do Unai Emery. A equipe tem tantas deficiências para atacar. Eu acho que isso é uma herança. Do Ljungberg de bom até agora, eu vi a formação tática, que, igual eu disse, dá pra gente discutir. Mas a gente vê a posição de jogadores ali minimamente ajustados, né? O time do Arsenal era uma bagunça com o Unai Emery. Agora tenta ser um pouco mais organizado e vai demorar um pouco de tempo até os jogadores pegarem as posições e decorarem ele certinho. Mas o Ljungberg está fazendo o simples, né? E ele tem que fazer o simples, né? Posicionamento, acertar uma formação, tem que fazer o simples para a gente poder começar a questionar os jogadores por erros deles quando a gente vê que o problema não é treinador. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu tô com extremo sono agora, tô com muito sono, né? Eu acho que você também tem o contraponto do Ljungberg do fato do Arsenal estar cometendo esses erros banais de coisas técnicas simples, que a gente não sabe se isso pode ser falta de treinamento. Mas eu quero saber a opinião de você, né? Baseado no que você viu nessas 3 partidas do Ljungberg até aqui. É muito pouco tempo, igual eu falei, mas dá pra gente tecer alguma opinião inicial. O Arsenal que entrará em campo no final de semana contra o Manchester City no Emirates, não, no Etihad Stadium. E aí provavelmente vai ser outro jogo que eu não vou fazer pós-jogo, sei lá. Joga pro alto e reza, igual diria o Everaldo Marques, né? O momento do Arsenal é muito ruim, eu não sei o que esperar. Vamos ver se Ljungberg é capaz de fazer o simples e melhorar o Arsenal. Até mais, arsenalistas. Tô com sono.